Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Minerva Talks, o podcast da Minerva Foods. E no programa de hoje a gente tem um assunto muito especial para tratar, que é um assunto que move a companhia na sua essência, que é a cultura organizacional. E para falar sobre isso, eu convidei aqui duas pessoas que entendem tudo sobre esse assunto, que são Flávia Villa, que é a nossa Chief Culture Officer e diretora jurídica da Minerva Foods, e a Thaís Pegoraro, que é sócia da Exec, que também é uma consultoria que atua no desenvolvimento organizacional nesse sentido. Meninas, obrigado por terem aceito o nosso convite. Imagina, obrigada a você, Wagner. Um prazer estar aqui. Obrigada. Flávia, vamos começar esse bate-papo. E eu queria primeiro entender de você por que que a cultura organizacional, por que isso se tornou tão forte, tão importante para a Minerva Foods? Wagner, porque a cultura é o que sustenta a estratégia. A cultura move a estratégia. Acho que todos conhecem aqui a famosa frase do Peter Drucker, não? Esta frase dele dizendo que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, e a nossa cultura é formada, a base da nossa cultura são as nossas pessoas. Então, quando nós tomamos consciência que a cultura organizacional na Minerva era uma cultura tão forte, esse tema passou a ser tratado de uma maneira assim formal, né? Dando a devida importância e o devido destaque a ele. Em final de 2018, nós tínhamos passado por um processo de grandes aquisições na empresa e nós tomamos uma decisão. Nós resolvemos ouvir a nossa gente. Neste processo de aquisição, nós tínhamos ali várias culturas e vamos entender essas culturas também. E dali, a Exec foi convidada, né, como uma empresa aqui por nós, a Thaís participou desse processo conosco diretamente, para ouvir essas quase 17 mil pessoas. Era uma pesquisa global e nós tivemos um resultado muito interessante porque quase 13 mil pessoas das 17 participaram espontaneamente desse processo. Qual era o nosso objetivo ali? Nós queríamos entender os valores pessoais da nossa gente, das pessoas. Nós buscamos ali também identificar os valores que estavam presentes na cultura da Minerva como organização naquele momento. E, assim, os valores que iam nos nortear para o futuro. E isso foi super interessante, foi muito válido e se transformou nessa discussão, gerando, inclusive, a criação de uma nova área para tratar de forma também estratégica a cultura de uma empresa. E aí a gente pensa nesse processo, né, que ele não para de crescer e se desenvolver. Mas aí eu queria entender da Thaís, assim, e como que essa cultura organizacional afeta uma empresa e o desenvolvimento dela? Muito bom. É interessante lembrar, né, esses anos todos aí para trás, como vocês evoluíram com esse tema, como vocês evoluíram porque vocês escutaram as pessoas, porque vocês tornaram as pessoas parte do processo de compreensão da cultura, e isso já é o gancho com a resposta para você, né? Se a gente entender que, conceitualmente, cultura é o nosso jeitão de fazer as coisas por aqui, né? Por isso que cada família tem a sua cultura, cada comunidade tem a sua cultura, cada religião tem a sua cultura. Então, se é a nossa forma de fazer as coisas por aqui, quanto melhor eu entendo essa forma e quanto melhor eu conheço se essa forma está próxima daquilo que é importante para mim, mais eu tendo a contribuir ou eu tendo a destruir valor. Então esse é o princípio de tudo, medir para entender, para escolher se eu quero contribuir ou se eu quero me afastar. E no limite, esse tema ele se tornou tão relevante, Wagner, porque eu replico hoje tecnologia, eu replico conhecimento, eu replico processo, mas tem uma única coisa hoje que eu não replico, que é a última
fronteira da vantagem competitiva das empresas. Eu não replico o nosso jeitão de fazer as coisas por aqui. Então, para replicar uma Minerva em qualquer outro lugar, não adianta botar uma marca Minerva e trazer pessoas aleatoriamente, ter rituais aleatórios, estimular comportamentos aleatórios. Não. Eu preciso replicar exatamente o que acontece dentro da Minerva para ter uma outra Minerva. Então, como seria saber o que é isso que torna o nosso jeito único? E, a partir daí, fazer a gestão daquilo que serve à estratégia e daquilo que não serve mais. Acho que você trouxe 2 questões, né? Uma que é o fato de que essa construção de cultura, ela está muito associada a formalizar, né, para que seja possível replicar, né, algo que é muitas vezes inerente ali, né, vem de dentro da empresa, né. Então, muitas vezes a empresa ela existe, ela tem seus fluxos, tem sua maneira, você chamou de jeitão, né, e que eu acho que coincidentemente como nós chamamos, né, os nossos valores de nosso jeito, né. Então, isso é muito, muito enriquecedor, né? Porque não são palavras soltas, né? Não, na verdade, assim, como que eu materializo isso, né? E aí, Flávia, eu queria que você trouxesse um pouquinho disso também pra gente, né? Ela falou do jeitão e a gente tem o nosso jeito, né? Exatamente. Quais são, né, esses pilares, né, esses valores que fazem com que a Minerva tenha essa cultura tão viva e o que eles significam pra gente? Nós tomamos uma decisão que foi uma coisa bem interessante. Nós resolvemos escrever o nosso manifesto de cultura. Era uma mistura de tudo que era técnico, feito com metodologia, sério, preparamos pessoas, estudaram a metodologia, mas nós selecionamos ali também, por indicação de pessoas que tinham algum reconhecimento dentro da empresa, algumas pessoas que se tornaram embaixadores da cultura. Essas pessoas foram treinadas, eu consegui fazer ali eu fiz um convite pessoal, 1 a 1, ouvindo toda a liderança. E isso era global. Então, nós tínhamos pessoas de dentro da fábrica, nós temos pessoas do corporativo, da área de meio ambiente, da Austrália, da China, do Brasil, Argentina, Chile, enfim. Toda a nossa gente está representada nesses embaixadores. E juntos, nós passamos a pensar um pouco como escrever um manifesto. O que é isso? Nós chamamos o nosso programa de... Antes era um projeto, depois era um programa e aí virou, hoje, uma área mesmo formal. Mas nós pensamos o que nós temos que colocar aqui para traçar o que a Minerva é, para trazer o que a Minerva é, o que representa o que é a Minerva. Nós, neste manifesto, desenvolvemos ali, conseguimos, com a participação total do Conselho de Administração, super apoiados, que estavam ali, sempre apoiaram. O Conselho apoiou, a nossa alta liderança apoiou muito esse trabalho. E nós identificamos ali o nosso propósito, que é aquilo que nos guia. Na Minerva, nós estamos sempre criando conexões entre as pessoas, alimentos e a natureza. E nós também aqui decidimos, então, eleger os valores que você está vendo, que estão aqui nessa mesa, inclusive. Fico super feliz. Muito obrigada, parabéns aí por essa divulgação, por essa expressão do que é nosso. E esses valores representam o que a Minerva é, o que a nossa gente traz. Orientação para resultados, o comprometimento, sustentabilidade é um valor que permeia, sim, a nossa empresa, inovação, nós queremos isso para o nosso futuro e não poderia faltar o reconhecimento da nossa gente. Mas como que a gente coloca em prática algumas coisas assim, para isso não ficar solto, para dizer que eu estou só falando? O mais interessante para mim é que nós buscamos sempre o alinhamento das pessoas. E para isso, a alta liderança tem que se comprometer ali muito com aquilo que ela diz e aquilo que ela pratica. E isso foi sempre muito, muito vivo. Estamos em evolução sempre, mas isso sempre foi muito vivo. Então, o Walk the Talk é uma coisa que nos importa muito. E por isso, para nos auxiliar nesse processo, nós fomos além. Nós passamos a descrever comportamentos que representam cada um desses valores aqui. Então, eu tenho comportamentos que são
comportamentos desejados, comportamentos que não são mais aceitos na companhia. Isso guia as pessoas de uma maneira geral e muito objetiva. O valor é algo muito latente, mas acho que esse detalhamento, né, ajuda a construir com mais ênfase, né, com mais força, o que a gente quer dizer com cada valor, né? Exato, eu consigo identificar através do seu comportamento. Porque, como a Thaís tinha dito, cultura, os nossos rituais, os nossos símbolos, aquilo que nós somos, né, o que nos representa. Então, nós sempre tivemos muito... Ali, Thaís, até para te contar uma coisa interessante, na Minerva sempre diz, esse aqui, minervino. Você sente, então o que é isso, né? Como você sente que uma pessoa tem a cultura, isso é tão forte, mas tão forte na empresa, e nós buscamos traduzir um pouco isso do que é essa sensação, o que é esse sentimento. Quando a gente viaja, eu costumo dizer assim, em qualquer lugar que eu chegue, qualquer lugar, eu me sinto dentro da Minerva. Quando eu entro numa planta na Austrália, ou quando eu estou dentro de um stand numa feira, ou quando vou para o Chile ou para os Estados Unidos dentro do nosso escritório. Então, o que é isso que faz você se sentir dentro deste ambiente? Né? O que isso traz? Isso traz uma união, traz alinhamento, traz um senso de pertencimento e faz com que hoje as nossas 23 mil pessoas consigam estar alinhadas e buscando um propósito. Esse é um grande diferencial que nós temos estratégico. E falando em diferenciais, Flávia, falando em diferenciais, a gente também tem o fato de a Minerva possuir uma área específica para a cultura organizacional, né? E aí eu queria ouvir um pouco da Thaís, assim, o quanto que isso é importante para uma companhia e o quanto que isso permite com que a gente consiga aprofundar, né, o desenvolvimento dessa cultura organizacional. É muito raro a gente ver nas organizações a cultura elevada a um tema de estratégia. Geralmente é um subtema da área de RH, quando não da área de comunicação, e fica restrita àquela realidade. Quando der tempo, quando a gente resolver todos os outros problemas, a gente vai então tratar de cultura. Por quê? Porque as pessoas não querem, não. Porque quanto menos eu entendo de algo, quanto mais intangível, quanto mais imaterial, mais eu deixo de escanteio. Quando você eleva um tema intangível a uma esfera, a um fórum de altíssima liderança. Então, a gente está falando dos mais altos líderes da Minerva, a gente está falando do conselho. Eu já estou indicando para essas 20 mil pessoas e tantas pessoas que esse é um tema significativo. Quando eu crio uma área com uma pessoa que ela já é extremamente representativa dentro da organização, eu estou dizendo isso aqui é muito importante para esta empresa. Então, quanto mais eu vou cercando o tema de aspectos práticos, o nome de um cargo, uma estrutura organizacional que está representada no nível do CEO, mas eu estou dizendo para as pessoas, isso importa e isso é levado a sério. Então, é a tal da governança, essa palavrinha, né, tão misteriosa, é a tal da governança sendo implementada também num tema intangível, que é o tema de cultura. As pessoas confundem muito esses nomes e fica muito fácil de mostrar isso num exemplo da família. Então, se a nossa família tem um jeitão de fazer as coisas por aqui, quando a gente escreve um manifesto, é como se fosse um manual desse jeitão. Você entra na minha casa e você sabe como as coisas são por aqui. Os valores escritos nesse manual estão referenciando como a gente toma decisão aqui. Então, se eu tenho um valor de reconhecimento, é porque eu tomo decisão baseada em reconhecimento. Então, eu estou dizendo para as pessoas, se você tem isso caro para você, você serve para estar aqui. Se isso não é caro para você, você não serve para estar aqui. Quer dizer que as pessoas vão embora? Não. Mas quer dizer que custa muito caro para elas, energeticamente, estar num lugar que toma decisão, que toma decisão diferente daquilo que elas acreditam. E por último, quando eu escrevo comportamentos, é quase que o pai e a mãe dizendo para o filho assim, olha só, aqui nesta casa, obediência quer dizer isso.
Respeito quer dizer isso. E aí as pessoas se adequam ou não. Então, quanto mais formalidades eu trago, e não é para ser burocracia, quanto mais formalidades, o manifesto, os valores, a área, o cargo. Eu não sei se vocês sabem, mas a Minerva hoje é a única empresa brasileira que tem este cargo elevado a um nível executivo de C-level, né? Então, eu estou dizendo isso é muito importante para a gente, né? Tangibilizando o intangível. Esses processos, eles estão presentes na companhia, né? Já desde o final da década de 10, né? Entre 18 e 19. E isso é muito palpável hoje dentro da sua área. E como que esse time consegue extrapolar, né? Eu acho que naturalmente a companhia, né, os profissionais, eles já vão se moldando, né, com esses valores, mas como que esse time consegue levar, né, essas mensagens muito claras, esses valores, esses comportamentos para uma companhia tão grande? Wagner, quando eu recebi o convite para liderar o que, como eu falei, em 2018, 2019, nós estávamos começando a materializar tudo isso, a colocar no papel. O que nós precisamos, o que nós queremos aqui, o que a gente tem de diferencial na Minerva? E nós temos a nossa gente, nós temos as nossas pessoas aqui. E a ideia era, isso não pode se concentrar, ainda que, Thaís, realmente tem que ter uma liderança e é uma responsabilidade, mas eu faço com muito amor, garra, adoro, né? E é um tema que me movimenta, porque é genuíno. Eu realmente me importo com as pessoas que estão ali, pergunto, participo, faço questão de conversar com elas sobre isso, sobre o seu dia a dia, sobre o seu trabalho, mas isso não pode ficar em uma pessoa. É assim que eu entendo. Então, nós começamos a trabalhar com esse projeto, ter os embaixadores ali. Hoje nós somos em 73 e a ideia é que sempre cresçam. Isso for mais, né? Na época, para impulsionar isso foi extremamente importante. Mas hoje eu chego em um workshop, eu chego em algum trabalho, em campus, enfim, nas reuniões que nós temos internas e eu faço uma pergunta. Por favor, nós temos embaixadores aqui presentes, né? Podem ficar de pé? E assim, me dá vontade até de, realmente, eu fico muito emocionada quando eu vejo, levantando é todo mundo. Então, essa compreensão que nós temos agora de que ser um embaixador da cultura, eu sou, você é, o Fernando sempre foi, que é o nosso CEO, mas ter isso, essa representatividade, as pessoas sentindo, isso traz uma união, isso traz um alinhamento, e isso é muito importante. Agora, nós sabemos que trabalhar esse processo e ter uma área de gestão é uma coisa muito séria, porque você trabalha não só isso, mas você busca resultados. Tanto que nesta área que criamos agora, enfim, e que eu tenho a alegria mesmo de poder estar liderando, nós pensamos, vamos assim, o menos é mais, vamos ser objetivos, mas o que a gente quer atingir com isso? Então, nós temos ali um pilar dedicado a pessoas e comunicação. Comunicação para dentro, comunicação para fora, como as pessoas nos veem, como a gente quer ser visto, como eu ouço os clientes, os nossos stakeholders, como é que eu conecto com as pessoas que trabalham conosco, os nossos fornecedores e a nossa gente. Eu tenho também uma outra área que cuida, o nome dela é Cultura e Pessoas. Pessoas até porque conectando pessoas, alimentos e natureza. E essa área está extremamente voltada para dentro, olhando a nossa gente, mas também olhando as famílias dessas pessoas. Quem somos, aonde estamos, as comunidades aonde nós estamos, entendendo desde a necessidade, com o que a gente pode contribuir. E tem uma área que essa sim, me parece, foi inovadora, adicionando o que é a inovação, né, um dos valores aqui, até essa área, que é uma área de processos, cultura e processos. Ali, sim, nós temos KPIs, nós temos projetos, nós delineamos, nós mapeamos, vamos fazer pesquisa, e nós temos ali todo um ciclo, porque a cultura é feita de ciclos. Que é reforçar essa materialidade. Exatamente. Né? Nós temos pessoas que chegam, pessoas que vão... Nós temos que desenvolver um ciclo. Então, fizemos ali, estabelecemos o nosso ciclo. E nós estamos divulgando isso. E como não pode
ficar na mão de uma só pessoa, a coisa mais interessante que tem sido feita, Wagner, você tem acompanhado isso conosco na área de comunicação durante tanto tempo. É como as pessoas precisavam disso, como essa união, como isso gerou ainda mais união. Então, esse ativo que nós temos, Thaís, que são as pessoas, não é só uma fala, o ativo, nossas pessoas estão alinhadas. E isso é um diferencial estratégico para a Minerva. É fantástico. Acho que o que é mais especial, né, em ouvir as falas, né, da Flávia, assim, é que você vê que é uma coisa muito real, né? Assim, ela transborda isso, é muito vivo. E aí, Thaís, eu fico pensando assim, porque a gente fala assim com os nossos colaboradores, né, com a nossa gente, com as pessoas que estão em volta dos nossos colaboradores, mas a gente fala também com N outras pessoas dentro do podcast. E aí, assim, a gente pensa na Minerva, que é uma empresa que tem seus mais de 23 mil colaboradores, mas a gente tem pessoas que às vezes representam uma área de gente de gestão, de RH, e que às vezes querem começar, né, a construir esse racional de cultura organizacional. Então, assim, você poderia trazer para a gente um pouco como que se faz isso, por onde começar, por onde as empresas podem começar a enxergar, a valorizar esses aspectos de cultura organizacional? Eu vou dar a resposta que não é acadêmica, é a resposta da vida real. Okay. Geralmente as empresas começam a falar de cultura quando elas têm uma dor muito significativa. Ou porque começaram a perder muita gente, ou porque não conseguem acertar a contratação de líderes importantes, ou porque o nível de produtividade caiu. E tudo isso é evidência de desengajamento, né? Então, existe uma relação na metodologia de cultura, que é uma relação direta entre engajamento e desempenho. Pessoas engajadas são pessoas realizadas, eu posso traduzir aqui no linguajar comum, que são pessoas felizes. Então, pessoas felizes trabalham melhor ou pior? Trabalham melhor, portanto, dão mais resultado para a empresa. Então, por onde eu começaria qualquer trabalho de cultura? Perguntando para quê? Para que eu vou fazer um trabalho de cultura? Seja ele uma pesquisa dentro de casa, usando um forms, seja ele usando alguma metodologia cientificamente comprovada, mas para quê? Para eu ter um resultado só? Melhor não fazer. Porque todas as vezes que eu implemento qualquer pesquisa, eu gero expectativa, né? Agora, se eu tenho um para quê claro, puxa, eu preciso entender se essa gente, se essa forma, se esse nosso jeitão leva a empresa para esse lugar que a empresa deseja ir. Dobrar de tamanho, reduzir custo, crescer por aquisições, desenvolver uma nova linha de produto, não importa. Então, quando eu pergunto para quê, é algo bem tangível, é objetivo estratégico, é meta. E aí eu começo o quê? A entender, puxa, eu estou no ponto A, que é a foto do hoje, com dor, com turnover, com o que quer que seja. Eu tenho a foto do B, que é onde essa empresa quer chegar, onde ela está indo, percebe? Eu não estou mais falando de RH, estou falando de negócio. E aí eu vou olhar o como eu estou fazendo. O como é o coração de um trabalho de cultura. O que é esse como, traduzindo aqui em miúdos? Então, o que eu estimulo numa avaliação de desempenho é o que eu preciso para essa empresa chegar nesse ponto B? O que eu uso para contratar é o que eu preciso para essa empresa chegar no ponto B? Os rituais de celebração, como eu premio, meritocracia, como eu celebro, vão levar essas pessoas a ajudar a empresa a atingir o ponto B? Esse é o ponto da medição, né? Entender onde eu estou, entender onde a empresa quer chegar e entender o que não está funcionando no meio do caminho. No limite, eu vou falar uma coisa que choca as pessoas, Wagner. No limite, a Minerva não existe. No limite, as empresas não existem. O que existem são pessoas que comungam de algo que é muito importante para elas, a conexão, o que a gente acredita, o nosso jeitão, não importa. E essas pessoas, quando entendem o que elas estão comungando, o que é caro para elas, elas vão mover montanhas para chegar onde elas precisam. Mas a gente desconstrói isso. Eu trato pessoas separado de estratégia. Eu trato cultura separado do negócio. Eu trato cultura desvinculado de governança e de processo. Aí eu fico quase que torcendo para fazer a coisa dar certo. Vocês pararam de torcer e agora vocês têm processo, método, forma. E é por isso que tem essa belezura de palavra cultura, de cultura viva acontecendo na Minerva. Maravilhoso. Eu prometi para vocês que ia ser muito especial e realmente foi, né, pessoal?
Eu queria agradecer a Flávia, a Thaís, por compartilharem tanto insumo, tanta informação relevante para a gente nesse programa. É triste, mas a gente está chegando ao final. Então, para você que quer assistir novamente esse programa, assistir a outros programas, ver outros conteúdos da companhia, não deixe de acessar o nosso site, que é minervafoods.com, e nos acompanhar pelas nossas redes sociais, onde a nossa cultura organizacional está permeando ali todas as nossas publicações, não tenham dúvida disso. E esse sentimento de ser minervino ali está sendo transmitido e transbordado, sem dúvida. Muito obrigado e até a próxima edição.